Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Livro, segundo episódio do Rápido e Devagar, essa super obra aqui, gente. Eu quero começar perguntando se você já percebeu que muita coisa na sua vida se repete, mesmo quando você jura que está escolhendo de uma forma diferente dessa vez. Já aconteceu isso com você? Você entra em relações parecidas com aquelas que não deram certo? Você confia em pessoas erradas? Pessoas que você não deveria confiar, mas você não sabe o que aconteceu porque, de novo, você está confiando nas pessoas erradas. Você evita oportunidades dizendo que não é o momento certo. Só não é o momento certo, eu só não estou preparado. Numa próxima vez, eu vou aceitar essa oportunidade. Você aceita menos do que merece e você acaba chamando isso de maturidade. E depois você ainda se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Você já viveu alguma dessas situações que eu acabei de descrever aqui agora? Talvez, gente, a decisão nunca aconteceu onde você acha que ela aconteceu. Seja simplesmente isso. Vamos refletir juntos? Ela não nasceu de um pensamento organizado, do seu consciente lógico. Essa decisão ela não veio desse lugar. Ela nasceu de mais uma das suas respostas emocionais imediatas. E é isso um dos pontos que esse livro traz pra gente. Você aceita como decisão, mesmo antes de você examinar, analisar uma determinada situação como você deveria ter analisado. E você acaba chamando isso muitas vezes de intuição, você chama de sensação, você chama de pressentimento, coisas que estão meio que fora daquilo que deveria estar dentro do seu controle, da sua área de controle. Raramente você questiona de onde veio essa decisão, para que você possa, quem sabe, meio que rastrear a trajetória dessa decisão. É um pouco isso. Você sente rejeição antes mesmo de ser rejeitado. Você sente culpa antes mesmo de você cometer um erro. Antes de você errar, você já está se sentindo culpado. Você sente fracasso antes mesmo de você tentar. E então passa o resto do tempo criando argumentos bonitos para justificar decisões que muitas vezes já estavam tomadas. Decisões tomadas na base somente da emoção. Você acha que você escolheu. De verdade, você jura que você escolheu. Mas você só repetiu, você não fez escolhas. Você repetiu um padrão de comportamento. E é exatamente aqui que começa a provocação dessa obra, desse livro que é o Rápido e Devagar, gente. É nesse universo que a gente está se aprofundando ainda um pouco mais. São 9 episódios e nós estamos hoje no segundo episódio. Gente, o problema não é a falta de inteligência. Não é a falta de inteligência, guardem isso com vocês. É o excesso de automatismo, o quanto nós estamos agindo no modo automático. A sua mente, ela acaba decidindo rápido demais porque ela deseja evitar a dor, ela não quer sentir dor. Ela não quer gastar energia, então é para evitar energia, para não correr riscos, para evitar riscos. E enquanto você não percebe tudo isso, enquanto você não faz uma análise dessa trajetória da decisão e você não percebe tudo isso, você continua chamando muitas das suas reações de escolhas. Você acha que foi você que escolheu. Gente, é fascinante, porque a gente vai enxergar um lado aqui da nossa mente, do nosso universo mental, que talvez vocês ainda não tenham analisado. Você muitas vezes fica tentando mudar as decisões que você vem tomando, sendo que a mudança não é sobre a decisão, e sim sobre a consciência, porque a decisão passa pela consciência. E ele traz isso pra gente de forma muito clara. Pode ser, gente, que a gente repetindo esse tipo de frase fique mais fácil de você assimilar. A gente está falando para você guardar isso de uma maneira preciosa. Guarda, anota essa frase. Não tenta mudar decisões, tenta trabalhar a sua consciência, porque as decisões elas vão passar pela sua consciência. E a consciência está muito ligada à sua presença, a você entrar em ação. Então, gente, nesse primeiro bloco que a gente vai se aprofundar aqui hoje, o autor ele não está ensinando dois sistemas diferentes da mente como se fossem conteúdos técnicos. Não se trata disso. Ele está fazendo algo que incomoda um pouquinho mais do que isso. Porque ele vai tirar a gente da nossa falsa sensação de que a gente está no controle de tudo que acontece na nossa vida. Nós não estamos, mas achamos que estamos.
Porque se você, por exemplo, observar com bastante clareza, com bastante honestidade, a sua vida ela não é guiada apenas por escolhas conscientes. Ela vai ser guiada sim por reações que você chama de jeito de ser, intuição, limite, personalidade. A gente não fala isso? Ah, esse é meu jeito de ser. Essa é a maneira como eu sou. É como eu estou acostumado a agir. E raramente a gente questiona esse tipo de atitude, que parte já de um costume nosso. Você simplesmente vai preferir dizer, eu sou assim. E aí você acha que você decidiu, você acha que você tomou a decisão. Mas, na maior parte das vezes, você só está reagindo e ele vai ficar batendo nessa tecla. Não porque você seja uma pessoa fraca, não tem relação com isso, mas porque o cérebro foi feito para agir rápido, não para refletir profundamente. Então é mais fácil deixar tudo acontecer de forma prática do que colocar uma área do nosso cérebro para trabalhar com reflexões profundas. A gente é muito mais do imediato. O autor vai provar isso para a gente, não trazendo um discurso bonito, essa não é a praia dele, mas mostrando, por exemplo, como o corpo reage antes da mente, a emoção como chega antes da razão, o julgamento como ele vem antes da análise. Tudo isso ele consegue mostrar para a gente através de conhecimentos baseados na própria neurociência. Você quer exemplos disso? Exemplos práticos? No ambiente profissional, por exemplo. Um e-mail curto que você recebe, curto demais, muito compacto, pode te incomodar. E às vezes você sente que a pessoa foi rude com você, porque você leu aquele e-mail rápido, aquele e-mail que dizia pouca coisa. Antes de reler com calma, gente, se você se deixar levar só por aquela primeira impressão, seu corpo vai ficar tenso de imediato, seu coração acelera, você começa a sentir até uma certa raiva, porque você pensa, como a pessoa fala assim comigo? Como ela tem coragem de escrever esse e-mail para mim? E só depois, quando você decide analisar com um pouco mais de calma, é que você vai entender que não era bem isso. Quando você consegue ler de novo aquele e-mail, quando você analisa com mais paciência, com mais detalhes, talvez você mude completamente a sua impressão, a sua primeira impressão. Você já viveu uma situação como essa? Vamos pensar num outro exemplo ligado a relacionamento amoroso. Relacionamento entre um casal. Uma pessoa sai de um relacionamento difícil, ela promete o que para si mesma? A primeira coisa que ela promete é que ela não vai repetir os mesmos erros, que ela aprendeu com tudo aquilo que ela viveu, que agora ela vai fazer escolhas diferentes. Aí, o que acontece, gente? Ela não senta para fazer uma análise racional, listando o que deu certo, o que deu errado naquela relação que se passou. O que ela pode fazer diferente na próxima relação? Ela não faz essa análise. O que ela vai precisar mudar para os próximos relacionamentos? Ela não se questiona isso, ela não faz um estudo disso. Na maior parte das vezes, o ser humano não vai fazer isso. Ele simplesmente só vai se permitir sentir novamente, sentir de novo. Ele vai sentir o alívio ao encontrar uma pessoa que parece familiar com o gosto dele, com aquilo que ele sempre gostou, né? O tom de voz às vezes é parecido com o da antiga pessoa que não deu certo, o jeito de agir, a maneira até de entrar em conflito é parecida. E ele já conhece toda aquela sistemática daquele relacionamento. Até os silêncios que acontecem no novo relacionamento são parecidos com os silêncios que aconteciam no antigo. O que acontece com o corpo dessa pessoa? Ele vai relaxar. A sensação dele vai ser assim, agora vai, dessa vez eu acertei, encontrei a pessoa certa. Só depois, com o passar do tempo, ele vai perceber que ele não escolheu algo novo. Ele escolheu algo muito parecido. Parecido o suficiente para não gerar nenhum tipo de estranhamento na forma que ele tem de se relacionar. A emoção vem antes do que a razão. A familiaridade foi confundida com segurança. E o julgamento aconteceu antes de qualquer análise real, concreta, se ele devia ou não ter dado esse próximo passo em direção a esse novo relacionamento. Quando essa pessoa se dá conta, gente, não foi falta de inteligência. Foi somente o cérebro buscando previsibilidade. Ou seja, o cérebro estava em busca de algo previsível, de algo parecido com o que ele já estava acostumado. Não necessariamente ele estava buscando bem-estar. E isso não é fraqueza emocional, é simplesmente o funcionamento do cérebro humano. Mais uma vez, esse autor aqui vai bater nessa tecla. A gente está falando de cérebro humano.
A nossa mente, pessoal, ela reage muito antes da gente pensar. E isso custa muito caro. Muitas vezes vai custar muito caro. Um dos pontos mais duros desse trecho que a gente está trazendo aqui do livro é entender que pensar quase nunca é o primeiro passo. O primeiro passo vai ser o aperto, o incômodo, a sensação. A gente tem outras coisas que vêm na frente. Uma memória que foi ativada por uma simples informação que chegou até a gente. Antes de você formular qualquer pensamento, o seu cérebro já reconheceu um padrão parecido com algo que você já conhece do passado. Vocês estão gostando desse conteúdo? Dá seu joinha aí, encaminha para alguém que você acha que vai precisar também, se inscreve no canal, não deixa passar, porque tem muito mais coisa pela frente nas próximas semanas. Gente, a gente acaba rapidamente se conectando com uma experiência antiga, porque a gente ativa uma emoção dentro da gente. O nosso corpo, ele se prepara ou para fugir, ou para evitar, ou para atacar, ou para se aproximar de alguém. O nosso corpo tem essa tendência. Tudo isso vai acontecer sem pedir permissão para ninguém. É quase que no automático. Mais um exemplo. Vamos falar de mais um exemplo? Você entra num lugar e você sente vontade rapidinho de ir embora, mesmo sem nada errado ter acontecido naquele lugar. Aí você ouve alguém falar assim para você. Não, aí você ouve alguém falar alguma coisa e você vai decidir em segundos que você não confia naquela pessoa. Simplesmente por você ter ouvido aquela pessoa falar uma frase curta. Você pode estar adiando uma decisão importante e você vai estar chamando isso de prudência. Quando no fundo você simplesmente sentiu medo. Medo da forma como essa pessoa se expressou. Você diz: isso aqui não é para mim. Mesmo antes de tentar, porque algo dentro de você já decidiu que dói demais. E depois você constrói um discurso bonito para sustentar essa sua reação e não sustentar uma decisão. Você diz que foi racional. Você fala para todo mundo que você agiu com maturidade, que você teve um momento de autocuidado, que você teve uma intuição. Você encontra palavras bonitas. Mas a decisão, ela não nasceu do seu pensamento. Nesse exemplo que eu dei, de você ter caído fora rápido de um lugar por conta de alguém que falou algo que você não gostou, isso se trata de uma reação automática que foi construída por experiências antigas que você já viveu, mas que nem sempre você lembra, e que ativam alguma coisa lá dentro do seu corpo. E te fazem se lembrar muito bem de algo que não era bom, e você não quer viver isso de novo. Então, é mais uma reação, não é uma decisão. O que o autor está escancarando aqui pra gente, pessoal, é algo que é simples, mas ao mesmo tempo é perturbador. Traz uma certa perturbação pra gente. Enquanto a gente acredita que está escolhendo muitas coisas na nossa vida com consciência, o nosso cérebro está apenas tentando proteger a gente do desconforto. E proteção demais também aprisiona nós todos, como seres humanos. A gente fica preso, travado, estagnado em várias áreas da vida. Porque enquanto, por exemplo, a gente não percebe que esse mecanismo funciona dessa forma, a gente vai continuar chamando as nossas reações de escolhas. Os nossos medos a gente vai passar a chamar de intuição, como foi o caso desse exemplo que eu acabei de dar. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês dói a gente aprender, porque é um conhecimento valioso, mas ao mesmo tempo ele é real. Dói porque confronta, né, com aquilo que a gente acredita. E é assim que a nossa vida vai se repetindo como se fosse um ciclo. Mesmo quando a gente jura que a gente quer mudar, a gente acaba caindo nesse ciclo e a gente fica anos e anos vivendo nesse mesmo modo, vivendo dessa forma. Outro ponto muito forte nesse trecho do livro é que a mente não trabalha sozinha. O nosso corpo participa das decisões que a gente toma. Então, gente, essa leitura, toda hora eu fico mostrando a capa aqui para vocês, para quem quer comprar, para quem quer ler. Essa leitura ela vai mostrar para a gente como os nossos batimentos cardíacos, por exemplo, mudam as expressões faciais que a gente quer passar para alguém. A gente altera o nosso corpo fisicamente. Várias reações físicas podem acontecer antes mesmo de qualquer raciocínio consciente. Querem mais exemplos? Eu estou trazendo vários exemplos para ajudar a ilustrar. Você sente um aperto no seu peito antes de dizer não. Um cansaço antes de enfrentar uma conversa muito difícil. Bate aquele cansaço, você fala: ai, não vai ser hoje, eu estou muito cansado. Quase uma desculpa, né? Uma ansiedade que surge antes de uma escolha importante. O seu corpo já decidiu que aquilo é uma ameaça.
é um risco, é um desconforto para você. Então o pensamento ele vai vir só depois, você não está agindo com consciência. O pensamento vem depois para tentar explicar o que já aconteceu, que é aquela reação automática. A nossa mente, ela cria sentido onde não existe. E esse autor ele vai mostrar pra gente que o cérebro não tolera, pessoal, ficar sem respostas. Ele não tem tolerância para a falta de respostas. O nosso cérebro não aceita ficar sem respostas. De alguma maneira a gente tem que responder. Quando algo acontece, ele precisa construir uma história, mesmo que ela seja uma história incompleta ou até mesmo falsa, errada. Esse mecanismo ele cria falsas certezas na nossa vida. Explicações rápidas demais, narrativas que vão parecer muito lógica, mas de lógica não tem nada. Mas não são, gente, mais exemplos assim que vão dizer pra gente como que a gente deve conduzir a nossa vida. A gente precisa, de certa maneira, aos poucos, ir ativando a nossa consciência. A gente fala frases como, por exemplo, eu sabia que isso ia dar errado. Desde o início eu já senti que ia ser assim. Era tão óbvio que tudo ia acabar desse jeito. Mas, na verdade, naquele momento que você teve o direito de se posicionar, não era óbvio assim para você. Só que você precisa falar alguma coisa depois. A mente, ela reconstrói uma memória depois que o resultado veio, depois que aconteceu. Então, a gente não mente de propósito, não é sobre isso. A gente não está dizendo aqui que todo mundo está mentindo de propósito. É só a nossa mente tentando ser coerente. E quando a gente identifica isso, a gente tem poder de agir com outros comportamentos. Priming, o que é priming? Ele traz esse conceito no livro. Você é influenciado o tempo todo sem perceber. Esse trecho do livro vai aprofundar algo muito importante. O ambiente, ele molda o comportamento das pessoas. Palavras, imagens, símbolos, gestos e até expressões do rosto podem ativar respostas automáticas. O priming, gente, é aquele estímulo que antecede a reação, que vem antes da reação, para preparar o cérebro. A reação vai vir só depois. Então vamos pensar em 3 passos simples para ficar mais fácil de explicar. Algo acontece antes. E aí, por exemplo, uma palavra, uma imagem, um cheiro, um clima, uma conversa, um tom, uma voz. Depois, num segundo momento, o que vai acontecer? Esse algo vai ativar o nosso cérebro. É como se ele despertasse um alarme no nosso cérebro, sem a gente perceber. Ele deixa certos pensamentos e emoções mais acessíveis. Você vai reagir achando que foi espontâneo, vamos dizer assim. Mas a sua reação já foi influenciada por algum outro fator. Dá para perceber? Por aquilo, por exemplo, que veio antes. Isso é o priming. E ele fala sobre esse priming aqui nesse livro. Então é importante que vocês conheçam esse conceito. Vamos falar de mais exemplo? Porque exemplo ajuda a ilustrar, né? Um tom de voz muda a sua reação, um comentário solta uma piada, por exemplo, um comentário solto que alguém faz altera o seu humor completamente, uma piada de mau gosto, uma brincadeira de mau gosto. Uma notícia pode mudar a sua percepção sobre o mundo. Algo que você ouviu, que você não sabia, e aí você fala, meu Deus, eu não sabia que isso estava acontecendo no mundo. E você jura que aquilo não te afetou. Mas no fundo, afeta sim. O nosso sistema número 1 vai responder antes da gente perceber que a gente foi influenciado. Sabe quando alguém fala alguma coisa e você concorda na mesma hora, sem nem pensar direito? A gente simplesmente concorda, balança a cabeça, concorda. Mais ou menos assim, isso sempre foi desse jeito. E aí, todo mundo faz desse jeito. Começa a vir um monte de respostas, não vale a pena discutir. Para que eu vou gastar energia com isso? Para que eu vou contestar? Não quero falar sobre isso. Que assunto chato. Mesmo que você tenha o seu ponto de vista. Você escuta, você concorda, você vai seguir em frente e nem percebe que não parou para pensar sobre aquilo. Você nem percebe. Você simplesmente vira a página. Não porque a ideia era boa ou ruim, você não fez uma avaliação dessa ideia, mas porque ela veio pronta de alguém, a sua mente gosta de coisas prontas, quando a resposta aparece rápido, você simplesmente dá aquela resposta que está na ponta da língua e você entende que você não precisa se esforçar para ficar debatendo aquele assunto. E aí que vai morar o perigo. Porque nesse estado
nesse momento, nesse estado, você questiona muito menos, você aceita muito mais, você confia na primeira explicação que surge, você confia plenamente, porque você se colocou numa posição de confiar, de não contestar. Outro exemplo bem comum, gente, no trabalho, alguém, por exemplo, explica um problema de forma muito simples, simples demais. E aí a história fecha, a conta fecha, a história fecha, aquilo ali tudo se encaixou, você entendeu muito bem. Parece que que existe lógica no que a pessoa te disse, todo mundo concorda dentro de uma sala, a gente está falando de um ambiente profissional, como por exemplo, né? Mas ninguém para perguntar assim, tem algo faltando nessa história, essa explicação está incompleta. Isso que a pessoa falou explica tudo mesmo? Será? Tá parecendo que está faltando alguma coisa aí. O cérebro, ele se sente geralmente confortável num primeiro momento e ele desliga o modo crítico dele. E o livro vai mostrar pra gente que facilidade não é sinal de verdade. É aí que mora o perigo. Facilidade não é sinal de verdade. Às vezes, é só a mente que está evitando o esforço de pensar melhor. Para resumir tudo isso na nossa vida real, a gente pode chamar de frases prontas. Sabe aquelas frases que são prontas e que a gente escuta e a gente já se acostumou a ouvir, tá tudo bem? Discursos repetidos. Ideias populares, que todo mundo concorda com aquelas ideias. Quem não concorda está meio que fora da área de pertencimento ali, do grupo de pertencimento. Conforto mental. Gente, conforto mental não é sinal de verdade. Conforto mental não é sinal de verdade. Às vezes é só uma ausência de esforço. A gente não está se esforçando, mas a gente está entrando ali numa zona de conforto mental. A mente, ela não foi feita para buscar a verdade. A nossa mente não está em busca da verdade. Ela foi feita para sobreviver. Por isso que muitas vezes ela vai preferir rapidez do que profundidade. Ela não quer se aprofundar em nada. Isso explica um monte de coisas na vida da gente. Concordam com isso? Decisões erradas, por exemplo, que a gente toma ao longo da nossa vida, muitas vezes, julgamentos precipitados que a gente faz das pessoas, conflitos, muitos conflitos, às vezes até repetidos, escolhas que você faz e que você nem entende porque você escolheu aquilo depois. Você escolhe trocar de carro, você escolhe comprar algo novo para sua casa que depois você nem usa, uma esteira para fazer exercício, o que mais? Muito comum, né, a esteira. Então, gente, o que esse trecho vai ensinar pra gente? O que ele está trazendo? Desconfie da primeira resposta da sua própria mente. Desconfie de você mesmo. Meio maluco isso, né? Mas é isso que ele traz. Porque muitas vezes o que parece ser uma intuição é só um hábito que você tem e que você ainda não conseguiu perceber que aquilo é um hábito. O que parece ser uma certeza absoluta é só uma associação que o seu cérebro está fazendo. Ele está encontrando conforto ali, porque ele já reconhece aquele padrão. O que parece muitas vezes ser uma escolha pode ser uma reação sua. Então você precisa questionar se você realmente está fazendo uma escolha, porque para fazer escolha tem que usar a nossa consciência, tem que gastar mais energia. Entender tudo isso não vai te prejudicar, não vai te enfraquecer, vai te convidar a ser mais responsável. Gente, essas primeiras páginas, muitas pessoas achavam até que ele ia falar mais sobre a questão do pensamento rápido, né? Do pensamento rápido demais e ficar explicando sobre isso, mas não. Tem uma relação muito direta com as coisas do nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. O cérebro, ele não apenas reage rápido, ele gosta do que é fácil, ele gosta do que é familiar, ele gosta do que é confortável, mesmo quando isso te prejudica. E é aí que mora o problema. Esse autor vai mostrar pra gente que a mente prefere o que é conhecido ao invés do que é verdadeiro. Prefere aquilo que é familiar para você ao invés do que é correto. Prefere a sensação de segurança ao invés de realidade. Naturalmente, automaticamente, seu cérebro vai buscar isso na maior parte das situações de vida que você tem. E isso aparece o tempo inteiro, todos os dias. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se policiar. Porque muitas vezes aquilo que é familiar não vai ser seguro na sua vida. Você precisa pensar mais, se aprofundar mais. Você não pode ficar só no modo automático, no modo rápido. Você já confiou, por exemplo, numa pessoa porque ela fazia você lembrar de uma outra pessoa? Ela te lembrava alguém? Nossa, ele fala igualzinho fulano, ele tem o mesmo jeito de agir.
Você já acreditou numa ideia só porque você ouviu essa ideia muitas vezes? Foi repetido ali? É como se fosse um padrão batendo na tua cabeça? Já insistiu num erro porque aquilo sempre foi daquele jeito, sempre foi assim? Isso não é maturidade, isso é conforto cognitivo. Tem esse nome, conforto cognitivo. A mente gosta do que ela já viu antes, do que ela já ouviu antes, do que exige menos esforço dela. A verdade, ela dá mais trabalho, ela requer análise. Já a familiaridade, ela relaxa, conforta. Um outro exemplo bem comum aqui para compartilhar com vocês. Você permanece muitas vezes numa relação que não te faz bem mais, simplesmente porque ela é previsível, você já está acostumado. Você continua num trabalho que te esvazia, te arranca pedaços, mas ele já é conhecido. Você tem medo do desconhecido que vem pela frente, ali você já está acostumado a ser explorado. Você repete opiniões que você nem questiona, mesmo elas não soando tão bem. E quanto mais algo é repetido, mais verdadeiro aquilo parece ser na sua vida. Sabia disso? Quanto mais a gente repete um padrão, mesmo que seja errado, mais aquilo vai parecer verdadeiro na vida da gente. Então, esses trechos, eles mostram algo pra gente que acaba sendo até um pouco assustador, pessoal. A repetição, ela pode criar uma sensação de verdade. Não porque uma ideia é boa, mas porque ela se torna muito familiar. E o duro de tudo isso é que quando alguém questiona, você ainda se irrita, fica nervoso. Você se aborrece com aquele questionamento. Simplesmente porque alguém decidiu te questionar e aquilo te tira da sua zona de conforto mental, porque você está estagnado numa zona de conforto mental. Pensar cansa. Questionar incomoda. Repetir é facinho, alivia. E aqui o livro começa a tocar num ponto um pouco mais sensível. Nesse trecho, ele vai falar que quanto mais confortável você se sente, menos atento você fica. Então você tem que buscar sair dessa sua zona de conforto. Você tem que tentar encontrar onde coisas na sua vida podem estar sendo feitas da forma indevida, muito mais reações do que escolhas, do que decisões. O conforto, gente, cognitivo da gente diminui o nosso lado crítico, o nosso senso crítico. Ele diminui a nossa capacidade de questionar as coisas, ele diminui a nossa atenção. Todo conforto vai diminuir esse outro lado que é mais racional. Imagina, por exemplo, um casal que começa a se afastar, começa a se falar menos. Entre eles tem mais silêncio do que diálogo. Ao invés de parar para entender o que está acontecendo, de eles pararem para conversar, uma explicação, por exemplo, do porquê daquele silêncio. Ao invés disso, eles ficam naquela zona do silêncio. O que vai acontecer? Começa a vir os fantasmas na cabeça. O homem pensa, ela não se importa mais comigo. E aí a mulher pensa, ele sempre foi frio comigo e eu nunca percebi, só agora que eu tô percebendo. E aí vai começando a formar um cenário, algo que não é positivo. É simples, na hora faz total sentido pensar dessa forma, mas eles não se perguntam se um está cansado, se o outro está cansado demais. Eles não se perguntam por que eles não estão olhando para um para o outro, por que as rotinas continuam daquela mesma forma, se é necessário ter alguma mudança. Eles não se conversam sobre as expectativas no relacionamento, eles não param para entender o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque a explicação rápida muitas vezes vai trazer esse conforto. Eles optaram pelo silêncio e a explicação que vem na cabeça é aquela que não é verdadeira. Dá para perceber como isso ilustra bem? Essa situação ilustra bem tudo que ele traz? Dá uma sensação de que o problema já foi entendido. Por quê? Porque a gente confia em algo que a gente depois vai nomear de intuição. Tudo parece fácil demais. A gente aceita uma resposta simples para uma situação emocional complexa. Por exemplo. E é exatamente aí que a gente mais erra. Porque a mente, quando se sente segura demais, ela para de ouvir, de escutar. O que tudo isso diz, gente, sobre nós, sobre você, sobre mim, o que tudo isso que eu tô falando diz a respeito da gente, né? Todo esse conteúdo que o livro traz. Esses trechos, eles não estão falando de pessoas desatentas. Eles estão falando de como a gente repete padrões achando que a gente está escolhendo. De como
a gente defende ideias porque elas são confortáveis na nossa vida, de como a gente confunde aquilo que é habitual, o que é familiar, com o que é verdadeiro, de como a gente vai chamar a reação automática de personalidade. Isso faz parte da minha personalidade. Eu sou assim. E não é verdade. Ele quebra essa crença no livro. Enquanto isso, a vida vai seguindo naquele ciclo totalmente repetitivo e automático. Então pensa junto comigo, gente. Talvez o cérebro não queira que você mude. Ele queira que você se sinta seguro, mesmo que isso custe a sua liberdade e as suas escolhas. Interessante, né? Pensarmos com esse ponto de vista. E ele é bem real, ele é bem concreto. A gente está falando aqui de questões do cérebro. Então, gente, eu gostaria de convidar vocês a essa reflexão. Eu queria saber o que vocês estão achando. Comentem o que vocês estão achando desse trecho do livro. Ele chama a atenção da gente para a gente tomar cuidado. Quanto mais a gente escuta alguma coisa, mais verdade aquilo parece ser. Por exemplo, a gente cresce ouvindo que o dinheiro é difícil, que não é fácil conquistar dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Aqui nos Estados Unidos eles falam fazer dinheiro ao invés de ganhar, né? Diferente do Brasil. Que relacionamento é assim mesmo. Você pega o modelo do relacionamento dos seus pais, dos seus avós, e você entende que ali é o modelo de relacionamento que você conhece. A gente cresce ouvindo que as pessoas não mudam. Ah, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas você não sabe de onde isso veio. Só parece óbvio, porque todo mundo fala a mesma coisa. Mas não porque é verdade. Simplesmente porque foi repetido suficientemente, muitas e muitas vezes, para que você acreditasse que aquilo passou a ser uma verdade na sua vida. A confiança exagerada, ela pode te enganar. E aí, esse livro, ele vai mostrar pra gente algo que é até um pouco desconfortável. A gente confunde confiança com competência. Confundimos confiança com competência. Quer mais um exemplo? Vou trazer para você aqui. Você acredita, por exemplo, mais em quem fala bonito e que te responde rápido, mesmo quando essa pessoa não sabe o suficiente que deveria saber para te prestar um suporte, um atendimento, enquanto que muitas vezes aquela pessoa que pensa melhor, que conhece mais, se ela fala mais devagar, se ela é mais ponderada, ela pode transmitir insegurança para você. Então, você simplesmente acredita naquela primeira impressão que o primeiro personagem que eu acabei de citar te passa, que é o personagem que fala rápido, que fala bonito, você acredita e você abraça aquele ali como sendo o melhor. Simplesmente porque a mente gosta de respostas rápidas, não necessariamente de respostas corretas. Não é assim que as coisas funcionam? Você consegue se lembrar de mais exemplos no seu dia a dia que remetem a esse livro, Rápido, Devagar? Eu sinto que nós precisamos, quando a gente mergulha numa leitura dessa, conectar os pontos científicos, da neurociência, inclusive, com a nossa vida real. E é isso que eu tenho feito aqui, trazendo para vocês exemplos da vida real, para que vocês possam compreender bem o que esse livro traz. Não existe nenhuma maneira de nós melhorarmos, de nós nos desenvolvermos como seres humanos, se a gente não tirar um tempo para fazer exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, estudarmos. A gente estudar juntos, né? Então, gente, é muito mais sobre isso. A gente tomar cuidado com as nossas sensações, com as nossas reações, saber diferenciar o que é decisão de sensação ou de reação, o modo automático do modo onde você se aprofunda e pensa, analisa. Quando o cérebro cansa, gente, ele vai aceitar qualquer coisa. Outro ponto muito forte que ele trouxe, que eu estou me lembrando aqui, é que quando a gente está cansado demais, sobrecarregado demais, emocionalmente exausto, a nossa mente, ela baixa o padrão. E aí vão acontecer coisas, por exemplo, você toma piores decisões no período da noite. Você sabia disso? Não é um bom período para você tomar decisões. Não é um bom período do dia. Você aceita acordos ruins quando você está cansado. Você compra coisas que não precisa quando você está ansioso demais.
Você concorda só para não discutir. E isso não é falta de caráter. É simplesmente esgotamento cognitivo. Ele traz esse termo do livro pra gente. O cérebro, ele quer descanso. E descanso para ele é não precisar pensar. Isso é o descanso para o cérebro. A pergunta que o livro vai deixar no ar pra gente, e que acaba até incomodando um pouquinho mais, assim, depois de tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né, nesse episódio, fica uma provocação que é um pouco mais difícil agora de você ignorar. Quantas escolhas da sua vida são realmente suas? Quantas são apenas respostas? Respostas automáticas e não escolhas. Você já consegue diferenciar? Depois da gente ter se aprofundado aqui nesse conteúdo? Você aprendeu a chamar de quem eu sou. Talvez não seja tão racional quanto você imaginava dizer isso. Talvez ninguém seja nada. Talvez o maior risco seja você ficar evitando errar o tempo inteiro. A gente não é. A gente decide viver ou ser. A gente decide errar com convicção porque a gente está no modo automático. A gente acha que está sempre no controle, então a gente mesmo se engana. Se lembra, gente, que esse livro ele não está te chamando de irracional em nenhum momento. Ele está te convidando a viver uma experiência diferente do que você está acostumado. Desconfiar de tudo aquilo que parece fácil demais, que inclusive vem de dentro de você. Desconfiar também do que vem dos outros, da primeira impressão que você tem sobre as pessoas. Desconfiar das histórias bonitas demais que as pessoas te contam. Simplesmente porque muitas vezes aquilo que parece claro demais é só o que deu menos trabalho para pensar. Essa é a diferença. A gente aprendeu hoje que julgar é um processo biológico, estatístico, emocional, cultural, que acontece, tudo isso acontece ao mesmo tempo dentro de você. Você precisa ter muitos elementos para você fazer um julgamento. Quase sempre você vai fazer esse julgamento fora da sua consciência. E o autor, ele faz questão de mostrar que isso não é com opinião, não é com palpite, com experimentos, com testes de percepção, com medidas estatísticas, com padrões que a gente repete. Não é assim que a gente vai conseguir fazer bons julgamentos, avaliações. Aqui, gente, a gente não está falando de achismo. Tudo que o livro traz para a gente está pautado na neurociência. Então, não estamos falando de achismo. O que ele mostra de forma incômoda é que o cérebro, ele não avalia tudo. Ele vai encontrar atalhos. E esses atalhos estão muito ligados àquilo que a gente já viveu antes. Então, a gente bate o olho, reconhece aquele padrão e a gente gosta ou não gosta. Toma decisões rápidas. Quando você olha para alguém, para uma situação, para um número, para um risco que você está correndo ali, numa situação que você considera que seja de risco, o cérebro não vai fazer uma análise completa. Ele não vai analisar completamente. Ele vai criar um protótipo mental, como se ele buscasse um atalho, um modelo simplificado, que vai responder mais rápido, que vai te trazer uma resposta rápida para uma pergunta que você escutou de alguém. Entendeu? Então é mais sobre isso. Você só precisa entender que vai ter situações em que você precisa sim ser alguém que vai analisar mais a fundo e se torna perigoso você deixar o seu modo automático tomando essas decisões por você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Eu quero te convidar a participar às terças e quintas, né? A gente agora se encontra na próxima terça-feira para estudar o próximo episódio. E a gente também tem uma outra obra que nós estamos mergulhando nela, que é o Cérebro da Criança, aos domingos, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, 9 horas da manhã, horário da Flórida. Quem quiser participar, ela também está entrando aí ao vivo, as transmissões. Nós já iniciamos os estudos dessa obra, desse livro. Ele é incrível para pais, educadores, para cuidadores, pessoas que acompanham crianças, seja em qualquer fase da vida, mas venham junto com a gente participar aqui desse conteúdo, tá bom? Bom, espero por vocês. Dê o seu joinha, deixa aqui o seu like,
Manda para alguém que possa se interessar por esse conteúdo incrível também, que é o Rápido e Devagar. E o que também eu quero te dizer é ativa as notificações para que você seja lembrado automaticamente pelo YouTube quando tiver um conteúdo novo, um conteúdo feito para você nesse canal. Uma ótima semana a todos.